Olá, querido aluno concurseiro! Hoje estou aqui para explicar a você a transitividade verbal ou predicação verbal. Alguns gramáticos utilizam essa nomenclatura. A transitividade verbal nada mais é do que a forma como o verbo transita na frase, como ele se relaciona com os seus complementos, se eu preciso de um complemento ou não. Por exemplo, na frase eu comprei, eu não posso terminá-la aí. Eu comprei, ponto final. Vocês vão me perguntar, comprou o quê? Eu comprei um carro novo. Um carro novo, sintaticamente, é o objeto direto da frase. Se eu tenho um objeto direto na frase, o verbo vai ser VTD, verbo transitivo direto, o D do objeto direto. Verbo transitivo direto. Quando o verbo for VTD, verbo transitivo direto, é necessário estudarmos estas duas perguntas, o que e quem. Se vocês sabem que respondendo às perguntas de o que e quem vocês têm um objeto direto na frase, o verbo vai ser transitivo direto, certo? Turma, vocês precisam estudar, na verdade, somente as duas perguntas de objeto direto, porque qualquer outra pergunta que vocês fizerem com preposição para o verbo, vocês terão objeto indireto. Para eu descobrir o objeto indireto em uma frase, eu preciso fazer uma pergunta com preposição. A que, a quem, de quem. Por exemplo, eu gosto de doces. Eu gosto de quê? De doces é o objeto indireto da frase. A pergunta que eu fiz para o verbo foi de quê? Por isso eu tenho objeto indireto e verbo transitivo indireto. Sempre estudem as perguntas, não a resposta. Por quê? Porque existe objeto direto preposicionado. Ele comeu do pão. Vocês não perguntam ele comeu do quê? Quem come, come algo. Ele comeu o quê? Do pão. Eu tenho um do aí. É objeto direto, mas se chama objeto direto preposicionado. Sempre gravem as perguntas. É o que eu indico aos meus alunos. Gravem isso. Vamos adiante. Quando o verbo é VTDI, verbo transitivo direto e indireto, aí vocês precisam ter os dois complementos verbais. Vocês precisam ter o objeto direto e o indireto na frase. É necessário, então, que se façam duas perguntas para o verbo. Por exemplo, eu entreguei as provas aos meus alunos. Eu entreguei o quê? As provas, objeto direto. Mas eu as entreguei a quem? Aos meus alunos. Aos meus alunos, objeto indireto. Aí, nesta frase, o verbo será transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, como preferirem. Porque vocês terão os dois complementos. E atenção, anotem aí. Nas provas de concursos públicos, geralmente eles não cobram o nome, a nomenclatura objeto direto ou indireto. Eles vão dar uma frase para vocês e vão perguntar assim: em qual das alternativas existe uma frase com o mesmo complemento verbal que a frase dada no enunciado? E aí o aluno me pergunta: professor, o que é complemento verbal? Que eu aprendi a vida inteira objeto direto e indireto no colégio. Os complementos verbais são os objetos. Os objetos completam o verbo. Por isso eles se chamam complementos verbais. O complemento nominal completa o nome. É diferente. E cuidado, porque as mesmas perguntas que vocês fazem, estas aqui, a que, a quem, de que e de quem, que vocês fazem para o verbo, para descobrir o objeto indireto, vocês fazem também para o nome, para descobrir o complemento nominal. As perguntas são as mesmas. Por isso é necessário que se tenha muita atenção se a parte sublinhada, a parte destacada na questão está completando um verbo ou um nome, certo?
O verbo intransitivo. Quem de vocês nunca aprendeu assim? Eu aprendi. Verbo intransitivo é aquele que não exige complemento. Para aí, mas às vezes ele exige. Como assim? Geralmente não. Óbvio. Só que às vezes na frase ele exige um complemento de companhia, de lugar. Exemplo, prof. Eu moro em Santana do Livramento. Eu moro onde? Nós não podemos parar a explicação. O verbo intransitivo não exige complemento. O verbo intransitivo não exige complemento, tipo, objeto. O que quer dizer isso? O verbo intransitivo não exige complemento, tipo, objeto. Ele não exige que vocês façam as perguntas que se fazem para descobrir os objetos. Por exemplo, vocês fizeram a pergunta aqui, eu moro em Santana do Livramento, eu moro onde? Vocês não perguntaram, eu moro o quê? Eu moro quem? Eu moro aqui, eu moro a quem? Eu moro de quê? Eu moro de quem? E nesta minha frase, ele exigiu um complemento de lugar. Eu moro em Santana do Livramento. Por isso, nós temos que gravar isso aqui, ó. O verbo intransitivo é aquele que não exige complemento tipo objeto. Vocês poderão fazer outras perguntas, porque poderá ter um complemento de companhia, de lugar na frase. Entenderam? Gravem bem isso, pausem o vídeo, façam anotações, para que vocês jamais errem isso em uma prova. Combinado? O verbo de ligação, ele exige uma característica na frase. Precisa existir o predicativo, que sintaticamente nós chamamos de predicativo do sujeito ou do objeto. O verbo de ligação, então, ele só é de ligação se existir característica na frase. Prof, mas eu aprendi no colégio que os verbos de ligação são ser, estar, parecer, andar, continuar, permanecer, tornar-se, virar. Coloquei alguns deles aqui, ó. Geralmente são esses. Não decorem que eles sempre serão verbos de ligação. Eles só serão de ligação se houver característica na frase. Vamos a um exemplo. Eu ando preocupada. Preocupada é característica do sujeito, do eu. É como eu me encontro no momento. Por isso, o andar, ele é verbo de ligação. Ele liga a característica ao sujeito, o predicativo ao sujeito. Mas nessa outra frase, eu ando rápido. Eu ando rápido. Não é característica minha o rápido. Rápido é a forma como eu ando. É o modo, é o jeito. Nesta frase, rápido é um adjunto adverbial de modo. E o verbo vai ser o que? Eu ando rápido. Vocês não fizeram perguntas que vocês fazem para descobrir o objeto. Então, ele não é VTD, não é VTI, não é VTDI. Não existe característica na frase. Não é verbo de ligação. Só pode ser verbo intransitivo. Geralmente, vocês conseguem terminar a frase onde está o verbo intransitivo. Por exemplo, se eu digo assim a vocês, minha avó morreu ontem. O ontem não é necessário estar nessa frase. Minha avó morreu. Vocês entenderam a frase? Não precisa de complemento após o verbo morrer. E aí ele é intransitivo. Isto aqui é transitividade ou predicação verbal. Logo no finzinho do vídeo, eu vou cantar a música dos complementos verbais para vocês, que eu fiz. Eu tenho mais de 50 músicas do conteúdo da língua portuguesa. Tenho um recadinho para vocês. Quem acompanhou a minha live sobre o uso dos porquês no meu canal no YouTube, eu havia falado que na semana seguinte eu faria uma live sobre a crase, porque alguns alunos me pediram, queriam um entendimento da crase, que tem tanta dificuldade com o uso da crase. Só que como a vida é cheia de imprevistos, eu não pude realizar ainda esta live, porque eu estou trabalhando todas as noites. Eu não tenho mais noite disponível para fazer live. E geralmente o pessoal assiste as lives à tardinha, à noite. Por isso eu vou me organizar para fazer as lives aos sábados. Deixe nos comentários do vídeo se você prefere no sábado pela manhã
ou no sábado à tardinha, ou sábado à noite. Aí eu me organizo para fazer lives e explicar os conteúdos a vocês. E também, em qual conteúdo você tem dificuldade? Deixe nos comentários que eu preparo um vídeo com muito carinho para que você entenda o conteúdo. Meu objetivo, do fundo do coração, é que você passe no concurso desejado e que você entenda a língua portuguesa da melhor forma, de forma simples, prática. Eu procuro sempre simplificar o conteúdo, facilitar o aprendizado para o meu aluno. Um beijo no coração, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Agora vamos cantar a música sobre transitividade verbal, para sabermos bem direitinho as regras do VTD, VTI, VI, VL e VTDI. Combinado? Cantem comigo, a melodia é Ciranda Cirandinha. O verbo intransitivo não exige complemento, não se fazem as perguntas que se fazem para os objetos. O VTD exige um objeto que é direto, que e quem nós perguntamos para o verbo responder. O VTI exige objeto indireto, nas perguntas que fazemos deve haver preposição. O VTDI exige duas complementações, o objeto indireto mais o objeto direto. O verbo de ligação exige um adjetivo, ser, estar, continuar, alguns verbos para estudar. Beijo e até a próxima!